O título da mensagem que nós vamos desfrutar hoje é a mensagem 20, ministrada pelo irmão Pedro, no último domingo em Ribeirão Preto. E um grupo de nós aqui, representando a região, estivemos lá e desfrutamos muito dessa porção. O título dessa mensagem é A Unidade Gloriosa entre Deus e o Homem. Repita comigo. A unidade gloriosa entre Deus e o homem. Aleluia. Quando a gente fala, quando esse tema, esse assunto veio para nós, foi muito rico a maneira como as coisas aconteceram, porque essa mensagem ela foi precedida de uma mensagem no sábado, onde o irmão Pedro falou um pouco, fez uma recapitulação dos principais pontos que foram desenvolvidos acho que ainda em São Paulo. E ali ele nos mostrou, assim, a palavra que mais brilhou para mim foi procedência. A palavra que nós temos recebido nesses últimos anos tem procedência. Procede de Deus. Irmãos, quer garantia melhor do que essa? De você ter a segurança de que a palavra que você e eu estamos recebendo é uma palavra que vem de Deus? Puxa, isso é rico. É garantia para todos nós. E como tem a chancela, a assinatura de Deus, nós podemos ter segurança de que aquilo que Ele falar vai acontecer. Amém? Então isso é muito rico. Então a mensagem do sábado, ela foi irrigada com essa percepção. E daí no domingo, então o irmão, inclusive na introdução dessa mensagem, ele recomendou aos irmãos que servem no alimento diário a usar parte da mensagem de sábado como introdução para a mensagem 20. E eu fiquei pensando, como falar isso para a igreja em 30 minutos, Como falar isso para a igreja em Brasília em 30 minutos? Daí eu pensei, eu não vou reinventar a roda. Eu vou pegar a folhinha da imersão e trabalhar com ela. Então, como são 7 dias, Essa mensagem ela foi separada em 7 dias. Eu peguei um ponto de cada dia para compartilhar com os irmãos. Logo depois, a mensagem, nós vamos fazer pequenos grupos. Também vamos separar em 7 grupos. Os irmãos terão o privilégio ainda de ruminar um pouco mais o ponto específico e depois compartilhar conosco, para enriquecer essa miserável e pobre mensagem que eu vou ministrar aqui. Amém? Porque certamente a riqueza maior vai vir de cada membro do corpo de Cristo. Amém? Muito bem. Na segunda-feira, na folha de imersão, eu separei o tópico 1, que diz assim: nós não falamos uma palavra que procede apenas de conhecimento bíblico, mas a palavra que tem procedência da boca de Deus e que nos alcança com poder, com vida eterna, que nos transforma, muda a nossa vida e opera milagres, fazendo um trabalho sobrenatural entre nós. Além de vermos isso na vida dos adolescentes e dos nossos jovens, nós podemos testificar na nossa experiência pessoal o quão beneficiados nós temos sido pela palavra que nós temos recebido. Quanto de nossa arrogância já foi abatida, do nosso orgulho, da nossa indiferença, ou até mesmo nós, ou alguns de nós que não tínhamos às vezes encargo para abordar as pessoas, temos sido diuturnamente encorajados a fazê-lo. E não são poucos os testemunhos que nos circundam nesse aspecto, de que quando você leva essa palavra às pessoas, elas são ricamente impactadas e agradecidas. Senhor Jesus, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49, diz o seguinte:
porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Senhor Jesus. Irmãos, o Filho declarou, afirmou, constatou que o que ele tem falado não provém ou não provinha dele mesmo. Mas o Pai que o enviou, esse é que tem prescrito o que ele deve dizer e deve anunciar. Irmãos, esse é um exemplo para todos nós que servimos o Senhor. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Se o Filho, que é santo, que é a vida eterna, que é o Deus verdadeiro, afirmou que não falava por si mesmo, quanto mais nós. Quanto mais nós. E confesso aos irmãos, quantas vezes já juntei alguns versículos, orquestrei, a mensagem para ministrar aos irmãos, mas não posso falar com convicção de que 100% do que eu falei não provinha de mim mesmo. Então, as últimas palavras que nós temos recebido nesse contexto têm mexido com a nossa estrutura, nos levado a depender mais do Senhor. Eu queria ler mais 2 versículos associados a esse, que é o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19 e o versículo 30. Capítulo 5, versículo 19 e o versículo 30. Diz assim: Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Aqui é o verbo fazer. Então ele não fazia nada de si mesmo. Enquanto João 12:49, ele não falava nada de si mesmo. Ele não falava e ele não fazia. Versículo 30 do capítulo 5. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Quer negar a vida da alma mais do que essa? O próprio Filho era a palavra encarnada. Tinha conteúdo, Em Lucas capítulo 24, ele apresentou a si mesmo, aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, apresentando a si mesmo desde Moisés, desde Gênesis até Malaquias. Mas aqui ele diz: nada faço por mim mesmo, a minha vontade não é a minha, o meu juízo não é o meu, e a minha palavra não é minha. Senhor Jesus, fica aqui uma lição para todos nós. Mesmo toda a bagagem que você e eu recebemos ao longo desses anos da vida da igreja, não é para a gente agir independentemente, mas é agir de acordo com a dependência de Deus. Amém? Terça-feira, eu separei o tópico 3, diz assim: Jesus foi glorificado por Deus na ressurreição, tornando-se seu filho primogênito. Ele foi o primeiro homem que recebeu a glória e honra, a fim de conduzir os demais filhos de Deus à glória. Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículos 9 e 10. Hebreus capítulo 2, versículos 9 e 10 dizem: Vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Você só pode levar alguém até onde você está.
até onde você chegou. E graças ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, ser coroado de glória e honra tem como precedência, tem passos antes, que foi ter sofrido, ter vindo a essa terra em obediência. Tem uma anedota que diz assim: puxa, você, eu não sei bem, eu posso errar, mas a ideia é essa aqui. Puxa, quem é você? Mal chegou, já quer ir na janela? Né? Não tem uma história assim? Já quer ir na janela? O Senhor experimentou o corredor, o Senhor experimentou ir em pé, viajar em pé. Aí ele foi coroado de glória e de honra. Então não espere que o Senhor vai te poupar, me poupar de algumas coisas, para um dia sermos coroados de glória e de honra. Vamos ter que, por causa da nossa vida da alma, ele não precisava disso. Ele teve um viver crucificado e foi crucificado. Nós precisamos tomar a cruz para ter um viver crucificado. Então o nosso Senhor, ele sofreu, e esse sofrimento lhe aperfeiçoou. E agora o que ele faz? Ele já está na glória, ele já foi coroado de honra e glória. E agora eu e você estamos sendo conduzidos por ele para chegar também nesse nível. Amém? Senhor Jesus. É rico ou não essa palavra? Ela não só é rica, como ela mexe conosco, irmãos. Isso que é o mais contundente da fase do ministério no qual estamos vivendo hoje. Quarta-feira, segundo ponto. A glória representa a presença de Deus e seu aspecto, sob a percepção humana, é como fogo consumidor. Quando obedecemos e praticamos a palavra de Deus, a glória do Senhor aparece para nós como sinal de aprovação. Quer que o Senhor apareça para mim e para você? Nós temos de ter feito algo que gere a aprovação do Pai. E esse algo, irmãos, é viver de acordo e conforme a vontade dEle. Senhor Jesus, em Êxodo 24, versículos 16 e 17, nos mostram isso. Êxodo 24, versículos 16 e 17. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Sabemos que essa referência é uma de várias referências que mostram a função e as características da glória. A glória é presença, glória é a pessoa de Deus, né? E aqui, especificamente, nós temos que glória é a aprovação de Deus. Depois que o Senhor pousou, a sua glória pousou ali, então o Senhor da nuvem chama Moisés. Para fazer o quê? Para ele apenas contemplar o Senhor? Muito mais do que isso, também receber da parte de Deus comissão. Agora vai e faz. Irmão, se você e eu não estamos fazendo, é porque pouca intimidade temos com essa glória. Porque quando apareceu para Moisés, ele prontamente foi levado a executar a vontade de Deus, que era tirar o povo de Israel do Egito e levá-los até Canaã, passando por um árduo deserto. Levítico, capítulo 9, versículo 6. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. O que provoca o aparecimento da glória de Deus, da glória do Senhor? Fazer.
fazer. O Senhor já deu o comando. Agora a gente precisa fazer. Ó Senhor, o que eu devo fazer? Ele já falou o que deve fazer. Eu agora preciso fazer. E a consequência será, e a glória do Senhor vos aparecerá. Senhor Jesus. Muito bem, quinta-feira, tópico 2 também. Deus quer coroar-nos de glória e de honra. Que privilégio! Contudo, a glória não representa apenas beleza, mas tem utilidade, força e poder para executar a obra de Deus. Cada vez mais precisamos nos convencer disso, de quem faz a obra é a palavra. Eu e você somos os portadores dessa palavra, por meio de quem ele fará as coisas que ele deseja. Por isso eu preciso dizer apenas, eis-me aqui, Senhor. Usa a força e o poder da tua glória. Colossenses capítulo 1, versículos 10 e 11. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Irmãos, se a gente ceder ao poder e à força da glória do Senhor, não haverá esforço algum da nossa parte. Porque Ele vai fazer isso. Qual a diferença entre poder e força? Poder é o potencial, é a capacidade. Mas para que essa capacidade que está ali estática, se torne cinética, se torne um movimento, uma ação, precisa da força. E a força realiza trabalho. Senhor Jesus, mais uma vez, o poder e a força da glória do Senhor é para que eu e você sejamos frutíferos, que cresçamos no pleno conhecimento de Deus. Amém? Quer experimentar isso? Deixa a força operar em você. Deixa a força operar em mim. Senhor Jesus, não se trata de você e eu ter ou ser capaz, mas é o quanto você e eu permitimos que Ele faça por meio de nós. Amém. Sexta-feira, tópico 3, diz assim: quando a glória do Senhor aparece, ela é a maior garantia e segurança que o homem pode ter. Se você quer uma garantia, peça a glória do Senhor. Senhor, mostra-nos tua glória. A glória do Senhor tem força, poder, presença, garantia e segurança. E segurança. Vamos ler Êxodo 33, versículo de 17 a 23. Vale a pena. Êxodo 33, versículo de 17 a 23. Que tal a gente ficar de pé e leia comigo? Amém? Está sendo projetado aí. Olhe aqui para frente e vamos ler juntos. As irmãs vão ler os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Vamos começar com as irmãs. Disse o Senhor... Amém. Por que Moisés pediu para o Senhor para ver a face? Para contemplar a glória do Senhor. Porque ele não sentia segurança de fazer isso sozinho. De realizar essa obra que Deus lhe havia confiado sozinho, independente de Deus. Ele contava com a presença do Senhor. Por isso que ele disse: se tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. E aqui ele pede para ver o Senhor. Irmãos, não é ver para matar uma curiosidade. É ver para executar a vontade de Deus. Irmãos, não tem almoço grátis. Quando se trata do Senhor, não tem almoço grátis. Ele chega no capítulo 20, 21 melhor, de João. Tendes algo de comer? Tinham passado a madrugada inteira. O Senhor gosta de humor
É um humorista nato. Tens aí alguma coisa de comer? Ele sabia que eles não tinham. Muito engraçado da parte do Senhor. E o Senhor já tinha pão e peixe à praia disponível para eles. Mas eles precisavam perceber algo. Que quando você faz as coisas sem a palavra de Deus, essas coisas não acontecem. Mas quando você faz as coisas sob o comando, a vontade, a palavra de Deus, as coisas acontecem. Nesse episódio que vocês e eu conhecemos, de João 21, o Senhor disse o que para ele? Lança a rede à direita. E eles então, depois de uma madrugada intensa, e sob a palavra de Deus, então eles tiveram êxito na pesca. Aí lá, João 21, vamos lá. Versículo 15, 21, 15. Depois de terem comido, não é de graça não. Perguntou Jesus a Simão, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E aí a gente conhece o desdobramento dessa história. Mas o Senhor só indagou Pedro depois que ele comeu. Irmãos, o Senhor tem nos alimentado ou não? O Senhor tem escancarado a sua vontade para nós ou não? Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, versículos 22 e 23. O Senhor tem desvendado tantas coisas para nós. Com que finalidade? Com a finalidade que eu e você estejamos alimentados. Mas depois virá a indagação. Evilásio, tu me amas? Juliano, tu me amas? Dilson, tu me amas? Não é barriga cheia por barriga cheia. O Senhor nos alimenta, mas com a finalidade que a força dessa palavra opere em nós para realizar o que Ele deseja. Amém? Sábado, tópico 3. Nós somos um grupo de pessoas santificadas, separadas para o propósito glorioso do Senhor. Deus está nos santificando, separando-nos, preparando-nos para irmos à glória por meio da palavra da verdade. Todos conhecem esse versículo de cor, né? João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mais palavra, mais santificação, mais separação, mais constituídos no propósito de Deus, mais força operando em nós para realizar o trabalho ou a obra de Deus. Amém? E por fim, domingo, tópico 2. Todo mundo escolhe o 3, né? Eu estou escolhendo bastante o 2, né? Está vendo, né? Deus quer nos introduzir na unidade orgânica, maravilhosa, que há entre o Pai e o Filho, na qual há felicidade e alegria para todo sempre. Essa unidade é o próprio amor, que é aperfeiçoado em nós pelo trabalho de força da glória por intermédio da palavra. Vamos ler então o derradeiro versículo, João 17, 23. Que diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Note as palavras introdutórias desse versículo. Eu neles. Não é sem ele, irmãos. É com ele, por meio dele, por causa dele. E tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Nós estamos vivendo isso hoje. Essa unidade precisa ser aperfeiçoada em nós. E essa unidade é aperfeiçoada por meio do amor, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O amor que o Pai dedicou ao Filho
agora é compartilhado conosco. E aí essa unidade se desdobra, se desenvolve. Amém, amados? Que tal ficarmos de pé, orarmos de 2 em 2, e os irmãos vão dar o comando aqui, como é que a gente vai fazer a dinâmica daqui para frente. Amém.